Bom, eu sou a Thaís Cury, eu sou multiartista, moro em Brasília há quase 18 anos e estar fazendo esse lançamento no Sebinho é um marco muito especial para mim, porque esse lugar foi um dos primeiros lugares que eu vi em Brasília como referência, né? Meu pai está aqui, não vai me deixar mentir, foi no dia que a gente chegou em Brasília, ele veio comigo para a aula inaugural da UNB, em 2007, e a gente desceu de ônibus ali, veio andando, e ele me mostrou, olha, minha filha, esse é o Sebinho, é uma referência, né, para você ir andando para a UNB. Naquela época não tinha GPS, era uma outra forma de lidar com os deslocamentos, com o espaço, né? E esse viver na cidade exigia que a gente tivesse essas referências. E por que eu estou trazendo isso também? O que isso tem a ver com o livro, né? Toda essa experiência de caminhar pelas áreas verdes de Brasília, de atravessar os gramados, de passar pelas trilhas urbanas, né, que são essas diagonais abertas nesses descampados, e o contato com o céu de Brasília, com o vento, com as paisagens naturais que essa cidade nos proporciona, foi um fator catalisador para o meu processo de investigação, de pesquisa artística, principalmente porque o meio que eu escolhi para desenvolver a minha arte, de modo principal, né, eu trabalho com várias técnicas, pintura, desenho, eu tenho uma multiplicidade assim, de práticas, mas o meio que eu escolhi por excelência foi o corpo. Antes de vir para Brasília para estudar na UNB, onde eu me formei em artes plásticas, me licenciei em artes plásticas, eu já dançava, né, na minha cidade, que é Governador Valadares, no interior de Minas. Dancei lá desde os 13 anos, né, e tinha como um projeto de vida a dança. E ao vir para Brasília, eu acabei me desviando um pouco desse caminho, né, da dança, da arte. E essas trilhas, curvas, esses caminhares que não são em linha reta, acabaram se mostrando muito mais orgânico e mais coerentes com a postura que eu percebi que o paradigma que a gente vive na atualidade exige da gente. Então, nós estamos vivendo num momento no planeta em que múltiplas crises estão acontecendo, né? Quando eu comecei a escrever esse livro em 2019, talvez 2018 foi quando eu entrei no mestrado, na UNB também, e a crise era uma palavra-chave, né? E a gente estava vivendo ali já uma crise política, mas não nas proporções do que depois veio a acontecer, do que veio a se mostrar com a pandemia e também com os desastres ambientais, né? Se a gente for relembrar aquele momento triste, 2018, 2019, teve o desastre de Mariana, o desastre de Brumadinho, fogo na Amazônia, né? Então, múltiplos desastres ambientais estavam acontecendo. Não quero nem falar. E aí a gente teve um desastre político, né, que perdurou aí durante 4 anos. E a gente está vivendo ainda os resquícios disso. Como sobreviver, como fazer arte diante disso, diante dessas múltiplas crises, né? Então, essa era uma pergunta oculta dentro da minha pesquisa. No meio acadêmico, a gente acaba precisando se sujeitar a espécies de regras, de rigores, que ainda são heranças coloniais de autoridade, de branquitude, de eurocentrismo. Então, também foram alguns embates dentro da academia para eu conseguir libertar, digamos assim, essa pulsão criativa que estava dentro de mim, que insistiam em tentar direcionar, ou não, né? Na verdade, não sei, às vezes
era uma negligência, às vezes era um boicote, não dá para saber. Mas eu busquei caminhos muito diferentes, assim, do que era o status quo, o paradigma ali do Departamento de Artes Plásticas da UNB. E fui, então, em busca de referências mais conectadas com a Terra, já que o tema era ecologia, né, que foi um tema que ele teve que entrar meio que assim, um anexo, sabe? Entrou bem escondido, né, lá na pesquisa de mestrado. Então, como que eu iria poder trazer essa fala de ecologia para um campo artístico, desconstruindo o colonialismo, colonialidade, dentro da própria academia, né? E aí, nesse ponto, a pandemia trouxe uma espécie de solução, porque ao estar em casa, né, em isolamento social e com o privilégio de ter acesso a vídeos, à internet, eu pude assistir muitos vídeos do Nego Bispo, do Antônio Bispo dos Santos, que se tornou uma das principais referências de aprendizado para mim. Outro grande escritor que eu não pude ignorar foi o Ailton Krenak, né? Eu já estava escrevendo sobre Apocalipse, inclusive, não sei vocês, assim, mas eu, desde jovem, assim, eu tinha essa sensação de que a gente ia viver o Apocalipse de alguma forma, né? E aí, o primeiro livro que eu li da Bíblia, eu tive a criação católica, foi justamente o Apocalipse. Eu vou começar logo por ali, que deve ser mais interessante. E aí veio o Krenak lançando ideias para adiar o fim do mundo. Então, foi uma referência necessária, né? De trazer como não dialogar com esse escritor tão contemporâneo que está aí pensando o mesmo que eu, mas de um lugar originário, de um lugar de fala enraizado na terra, né? Enquanto eu estava buscando me enraizar ou reencontrar, resgatar minhas raízes, ele, como várias outras pessoas também que hoje são referências muito conhecidas, tem essa ancestralidade viva, né? Muito mais fácil de ser acessada. E aí eu conto, então, nesse livro, um pouco das minhas viagens, das residências artísticas que eu fiz entre 2015 e 2017. Então, em 2018, logo em seguida, eu entrei no mestrado, né? E estava tudo isso muito vivo. E eu fui para lugares fora do Brasil. Fui justamente para a Europa e para os Estados Unidos, que são referências da opressão, digamos assim, né? A Europa colonizadora, os Estados Unidos imperialista. Mas foi muito interessante poder vivenciar o encontro com seres humanos de diversas realidades. Então, na Europa, eu encontrei brasileiras também, pessoas daqui do Brasil que foram para lá. Isso é uma coisa assim que brasileiro parece que tem um imã, né? Quando tá fora do Brasil se junta. E vi artistas que tinham diversas histórias de vida, com diferentes desafios, né, para serem superados, e que estavam de algum jeito tentando ali fazer arte. Nos Estados Unidos também tive essa vivência de perceber como a gente às vezes critica o imperialismo, critica o governo, o presidente, a estrutura macropolítica, mas a gente precisa lembrar que lá também tem pessoas, tem seres humanos que também estão lutando contra uma opressão, né? E, de alguma forma, a gente precisa se conectar com isso para a gente poder trazer sentido para a nossa experiência de vida, que não seja tão conformada com o que o Ailton Krenak chama de engenharia da vida, que é esse apartar da terra, da natureza, é achar que a terra é suja, é perder o contato com os elementos naturais. E aí eu encontrei nos Estados Unidos uma referência de um coletivo artístico que se chama Black Mountain, e eles lançaram o Manifesto da Descivilização.
E são 8 pontos bem objetivos que dão um direcionamento magnífico para a gente começar a se civilizar. Então, o Nego Bispo ele fala em contra-colonização, porque ele é de uma comunidade quilombola. É contra, porque não foi colonizada, é a comunidade da resistência, que está persistindo com seus modos de vida, ao invés de aderir às modas do sistema capitalista. Eu recomendo muito que vocês procurem os vídeos dele na internet, são maravilhosos, vocês vão sacar mais do que eu estou falando. Aníbal Quijano já é uma referência já comumente acessada na academia, trouxe o termo decolonialidade. Então, a gente tem também essa vertente andina, né, dos estudos decoloniais. E para as pessoas brancas, né, como que a gente faz para se salvar? Porque a gente não é contra-colonialista, porque a gente é o processo da colonização reproduzindo ele de forma involuntária, né? O pensamento decolonial, ele vem também de uma realidade que é latina, que é uma realidade que é um processo diferente do que foi vivenciado aqui na existência brasileira, né? Então, eu acho que para nós, pessoas brancas, o termo descivilização, ele cai muito bem. Porque eu fui buscar, na minha essência, na minha existência, as raízes do que me conectava com a Terra. O que me faz me sentir viva quando eu respiro um ar com muito oxigênio, com muitas plantas? O que faz eu me sentir mais potente quando eu piso descalça no chão? Tem alguma ancestralidade aí? E aí, estudando as bruxas, né, estudando magia, a cosmologia ancestral da Europa, né, as bruxas que foram queimadas na fogueira, e depois estudando as cosmologias indígenas, as cosmologias originárias não só da América, mas também da Europa, da Ásia, né? Inclusive o termo xamã, que é a raiz de xamanismo, vem da Sibéria. Então, o que eu descobri foi que todos os povos que estão ligados à Terra, eles têm uma cosmologia com bases em comum, que é a conexão com os ciclos, com a dualidade, o dia e a noite. E isso está na filosofia do taoísmo, que é a base do Tai Chi Chuan. Eu tive a sorte e o privilégio também de receber uma formação em Tai Chi e praticar o Tai Chi Chuan como uma forma de dança também, uma forma de cura, né? E trazer essa filosofia para a minha vida. E eu entendi que na raiz das cosmologias ligadas à Terra está esse reconhecimento da dualidade, morte e vida, expansão e contração. E isso é totalmente diferente do que é imposto pelo sistema capitalista, né? Que impele ao progresso contínuo, linear, ascendente. Isso é uma ilusão. Isso não existe no planeta. O planeta é cíclico. Então, existe uma dissociação aí, né? Mas a gente ainda pode perceber nessas brechas, como aqui em Brasília, estão nas entrequadras, nos espaços de caminhar entre as árvores. E em qualquer oportunidade que a gente tenha contato com o mundo natural, existe a oportunidade para a gente se reconectar com essa essência, com essa sabedoria que ela é instintiva, ela é do esqueleto. Então, é uma sabedoria que é uma memória celular que está presente nas nossas estruturas corporais. E eu acredito que a dança é uma maneira muito potente da gente liberar essas memórias, da gente acessar essas memórias. Então, por isso, o potencial da arte, de trazer essas brechas, essas oportunidades, essas forças para a gente lidar com o fim do mundo. E pensar também nesses conceitos, né? Então, eu trago no subtítulo do livro vários conceitos, ecologia e performance, que poderiam ser discutidos longamente, né, num evento acadêmico, num espaço
de diálogo e aprendizagem, mas eu quero falar sobre o conceito de mundo, que muitas vezes a gente tem como algo certo, como algo dado. A gente não questiona o que é o mundo, né? O mundo é isso aqui onde eu estou vivendo. Porém, o mundo também é um conjunto de consensos, um conjunto de estruturas, e aí estamos acostumados a uma forma de estar no mundo, a um conceito do que é mundo, né? Enquanto os povos originários, os povos indígenas do Brasil e de outros lugares da América também, tiveram as suas noções de mundo totalmente destruídas. Então eu trago isso um pouco no livro também, para a gente entender que algumas desconstruções são necessárias, principalmente quando outras vieram antes e causaram tanto alvoroço, né? Tanto desassossego. E da mesma forma, na Europa, tivemos também essas desconstruções de mundo com os povos originários de lá. Então, podemos buscar na nossa essência, né, quando a gente fala em descivilização, é se conectar com essa origem que está antes, assim, que é prévia a esse processo de industrialização, de construção de coisas, de prédios, de máquinas. E isso talvez cause até um certo desconforto, né? Porque se a gente desmobiliza a nossa noção de mundo, o que é que a gente vai se agarrar? Como é que a gente vai se movimentar e se espelhar? E aí, mais uma vez, a dança traz algumas respostas para isso. Eu tive, aqui em Brasília, eu dancei com uma companhia que chama Anti-Status Quo, a diretora é a Luciana Lara, e ela tinha uma coreografia chamada Quedas, que era justamente encontrar vários modos de cair, né? E a gente tinha que equilibrar as forças do corpo de uma maneira em que, com o impacto do chão, a gente não causasse um machucado, né? Então a gente caía às vezes de joelho, caía de costas e ia treinando e repetindo e descobrindo essas forças e descobrindo no nosso corpo arranjos de forças que no final conseguiam vivenciar a queda de uma forma harmônica e com um certo grau de segurança, né? Que toda queda, todo movimento também é uma espécie de entrega, desconstrução. Então, acho que é isso, sim, já dei vários spoilers do livro. E acho que tem gente aqui que chegou, que já tinha o livro antes, ou que já me conhece, já sabe um pouco da minha história. Tem até algumas pessoas que eu faço referência aqui no livro. E aí eu gostaria também de abrir um bate-papo, né? De ouvir, trocar ideias mesmo. Acho que a ideia hoje é fazer essa coisa mais informal, por mais que, né, eu esteja aqui bem formal, assim, com uma boa estrutura, mas acho que seria legal. Acho que tem várias pessoas aqui que podem contribuir bastante. E aí eu vou abrir para a galera. Quem quer começar? Boa noite, sou a Flávia. Tatá, eu queria ouvir um pouco de você nessa experiência. Você falou, né, de se reconectar com a terra, trazer isso, né, de volta para a nossa essência. Aonde assim, você buscou a inspiração e esse contato com a terra que te fez despertar para essa realidade nova que você está trazendo para a gente? É bem legal você fazer essa pergunta, porque eu fui criada na minha primeira infância dentro de um apartamento. Então eu tive pouco contato com a terra. E foi aqui em Brasília que eu tive algumas experiências, por exemplo, de subir em árvore, quando eu morei aqui em Brasília nos anos 2000, né? Antes de vir para estudar. Então, a gente morava em Sobradinho e tinha umas árvores na frente do prédio, assim, que eram bem baixinhas. E aí foi nessa época, com 10 anos de idade, a primeira vez que eu subi numa árvore.
E foi bem forte para mim essa brincadeira por duas coisas, na verdade. Eu lembro que tinha umas amigas, umas primas, né, que eu chamava de primas, filhas de um amigo do meu pai, que moravam lá em Planaltina, e a gente foi brincar uma vez no quintal da avó delas, e tinha uma árvore lá, e cada criança tinha ali o seu lugarzinho, né, o seu posto na árvore. E aí tinha uma briga para saber de quem que era o mais alto, porque apesar da menina ser a prima mais velha, o menino não queria deixar, porque ela era menina. Tipo, não, você não pode ficar nesse lugar aí, porque você é uma mulher, né? E aí, quando eu tive contato com essas árvores lá em Sobradinho, eu já fui logo escolhendo o lugar mais alto. Assim. E aí brincava de casinha lá nessa árvore. E eu percebi, muitos e muitos anos depois, não tantos, que esse contato estar com a árvore não é só como estar com um brinquedo. Na verdade, é uma troca entre seres. E essa percepção, ela veio depois que eu já tinha um corpo preparado pela dança. Um corpo que se movimenta consciente de todos os processos das forças, do equilíbrio, do alongamento da estrutura e do ritmo que envolve o ato de dançar. Então é uma expansão de consciência muito forte. E eu acho que isso que me conectou com os seres vegetais de uma forma diferente. Mais alguém, gente? Quer bater um papo comigo? Compartilha aí. Ali, ó. Ah, pode ser aqui também. Tá mais perto, né? Boa noite, parabéns esse trabalho também que você mencionou a gente da noite. Projetozinho, você chegou a fazer as pessoas que falou, do projetozinho. Estava deixando de estudante. Eu acho que foi o começo, né, da história desse livro, até a gente fez algumas ações de educação ambiental no estudante, no momento que a gente recebia as marmitas, gerava muito lixo, e que atraía a comunidade lá do Cerrado, que morava ao redor, e a partir disso a gente comecei a iniciou e agregando as pessoas, a Natália, eu aqui, passando essas atividades com as crianças lá do programa Segundo Tempo. E acho que você pode falar um pouco mais, mas eu fico muito feliz de ver esse trabalho de mais de 10 anos e muito coerente assim, na sua trajetória, como você trouxe essa temática e explorou ela de várias formas, em várias linguagens, e está bem bonito de ver, muito inspirador assim, acho que para todo mundo que também busca assim, se expressar e consolidar no trabalho. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço, amigo. Esse é meu amigo Edvar Noronha. Vem aqui para você aparecer ali, ó, dar um tchauzinho aqui. E é ele que eu estava citando, né, que eu falei que eu cito no livro, porque uma das coisas que eu busquei é trazer essas referências vivas, né, de pessoas que fizeram história com a gente. E ele estava trazendo a nossa experiência na Casa do Estudante com o projeto Usina, que foi um projeto de extensão que a gente desenvolveu com outras pessoas que ainda não chegaram, mas disseram que vinham. E tinha essa inquietação, né, com o lixo. E o que é o lixo? O lixo é uma abstração, é um material que a gente usou para alguma coisa, teve uma utilidade importante, porque senão não estaria ali. Mas aí depois que a gente usou, a gente
joga, né, fora, que não tem fora no planeta, né? Então a gente coloca em outro lugar onde a gente não vai mais ver, então o lixo se torna invisível, mas ele continua existindo, né? E aí nossas práticas que a gente fazia com as crianças do programa Segundo Tempo vinham com essa proposta também de fazer as crianças, né, e as pessoas em geral também despertarem para essa relação com as coisas. Então era esse o mote que a gente tinha, relação com as coisas, com as pessoas e com o ambiente. A gente entendeu que a relação era o ponto-chave para a gente conseguir tratar essa questão. Não é o tratamento do resíduo sólido, né? A gente tem que tratar as relações com as coisas, com as pessoas e com o espaço, né? E o Ed foi quem trouxe a sabedoria da confecção de petecas artesanais, que é um instrumento muito potente. Inclusive, já fica aqui um pré-convite para vocês, porque a gente vai realizar essa oficina, né, em breve. Você quer falar do lugar onde a gente vai fazer as oficinas? No setor noroeste, né? No Santuário dos Pajés. Então, a gente está organizando esse evento lá, e aí já fica o convite. A peteca artesanal, ela tem uma simbologia muito especial para as culturas originárias também, de ser um instrumento de geração de prosperidade, de riqueza. E o que eu aprendi com as cosmologias originárias é que a simbologia das coisas, quando a gente conta histórias e a gente dá uma personalidade aos elementos naturais, uma personalidade ao sol, à lua, ao rio, quando a gente trata o rio como um parente, né, como um avô, uma avó, a gente está dando significado à vida. E a gente está fazendo a existência no planeta ter sentido, né? Então, isso não é uma coisa de criança. E também a gente tem que aprender a parar de usar a criança como se fosse algo pejorativo, né, gente? Essa separação do mundo adulto como se o mundo adulto fosse superior ao mundo das crianças. Assim, as crianças são seres em desenvolvimento, né? Exigem um cuidado, uma proteção especial, porém tem toda a potencialidade da vida ali dentro delas, e às vezes a forma delas de perceber, de lidar com o ambiente, com o mundo, com as coisas, é muito mais genuína do que a nossa, que é desconectada, que é apartada dos processos naturais, né? Então, trazer de volta esse olhar para a brincadeira, para o lúdico, como uma força de potência que traz um despertar da consciência, é uma das chaves que eu fico feliz de poder estar compartilhando com vocês, né? E eu desejo que vocês compartilhem e também multipliquem isso cada vez mais. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Cleude, você ia me perguntar uma coisa sobre edição do livro? Na verdade, me explicou a dificuldade. Vem falar aí no microfone. Aqui, ó. Então, na verdade, eu queria só a gente conversar um pouquinho sobre a dificuldade da publicação, né? De que a gente não tem editores que facilitem o processo. Eu sei que nós estamos na era da informática, né? Audiolivro, videolivro, tudo virtual. Mas há uma importância muito grande ainda quando a gente publica nossas palavras, nossos conhecimentos, nossas reflexões. E aí, como é difícil conseguir uma editora que seja inclusiva, né? Que a gente não pague tão caro. Então, o seu material é fantástico, né? E aí eu acho que é importante buscar subsídio para poder incluir as pessoas a terem acesso, né? Acho que é isso, porque é uma pesquisa, mas também é a sua poética, né? Então, era isso que eu considerei a editora, que ela cobrou um valor muito alto pelo seu livro. E eu acho que a gente tem que debater isso, porque é elitizado demais.
Porque se a gente tornar tudo virtual e não poder mais publicar os livros por causa dos valores, também a internet ela não é inclusiva. Várias pessoas, artistas, não terão acesso às suas palavras. Então, eu acho que a gente precisa pensar nos acessos. Então, desejo que a gente consiga algum fomento que você possa ampliar a distribuição do seu livro. Era isso. Arrou! Que bom que você trouxe isso, porque eu compartilho totalmente com você essa visão, né? E foi um questionamento que eu fiz para mim também. Por que eu vou imprimir um livro, né? Pensando nessa coisa da geração de resíduo, do papel. Porém, a proposta que eu trouxe, que é quase um livro-imagem, né? Tem as ilustrações, tem a poesia, é uma experiência diametralmente diferente. Você tá com um livro com um objeto na mão. Então, o livro eu acho que tem essa coisa do lúdico, né? Também. Não sei se é uma experiência que as crianças dessas gerações e das próximas gerações vai ter, de você estar numa biblioteca, num ambiente, numa livraria, num sebinho, né? Gente, vamos fortalecer o sebinho para ele continuar existindo, porque essa experiência de você estar rodeada de livros, e cada livro é um mundo, né? Cada livro é um universo que você vai mergulhar ali e aquilo te transforma. Te leva realmente para uma outra realidade. Você sai uma pessoa diferente dessa jornada. E eu compartilho totalmente com você, amiga. Quando eu vi o preço, eu fiquei chocada. Na verdade, o preço final dele de venda era R$ 144,90. E eu falei assim, ninguém vai comprar. Que absurdo, né? Porque eu não sou uma escritora conhecida. Não é um best-seller, não é uma grande obra. Então, quem vai fazer esse investimento? E aí eu briguei com a editora, mandei nossa, né, estou expondo todos os meandros aqui, e isso vai para a internet depois. Mas é isso, é transparência, né? E falei, olha, também vou divulgar o trabalho da editora, né? Agora eu não sei se está se tá sendo a melhor divulgação. Porque eu estava com a exposição Contempláveis do Apogeu, inclusive o catálogo é de graça, tá, gente? Porque foi com fomento do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura. Foi uma exposição que eu fiquei 40 dias com as minhas obras na Casa Airada Varjão, que é um espaço de cultura e arte no Varjão, né? Que é uma região administrativa do DF. E são obras que eu produzi durante o processo do mestrado de escrita do livro. Então, o livro também conta as histórias de como as obras foram produzidas. Olha o merchan, a venda casada. Mas aí eu fiz esse esforço assim, de conseguir que eles baixassem o preço para ficar uma coisa minimamente viável para eu comprar. Né? E aí eu adquiri os exemplares que eu estou vendendo aqui para vocês e estou vendendo pelo preço que eu adquiri. Porque é pelo desejo realmente de compartilhar. Porque eu acho que o que tem aqui, que é conteúdo que não é meu, não é só meu, assim, com certeza eu recebi, né, e muitas mensagens das sabedorias que cavalgam o vento, sabedorias ancestrais originárias que vieram até mim e eu traduzi elas de uma forma poética e eu quero compartilhar isso com as pessoas. E conta pra gente também um pouco dos seus livros, você que teve essa experiência de publicação, fala aí das editoras. São experiências bem diferentes, né? Primeiro, há 12 anos atrás, quando eu publiquei o meu primeiro livro, foi um investimento pessoal também, assim como foi o seu agora, né? Então, eu entendo que é isso, né? Um investimento pessoal para que uma história seja publicada. Aí depois, no decorrer, né, da década passada, eu escolhi editoras alternativas, livros artesanais, porque facilita a feitura. Né? Então, a Padê, que é daqui do DF, então fiz 2 livros com a Padê, com a Tatiana Nascimento. Então, e a gente conseguiu também fomento. Quando eu digo que você consiga um subsídio, é nos fundos de apoio à literatura. Né? Então, os meus 2 últimos livros foram subsidiados, né? Por meio de editais. E aí é um esforço. Não é só escrever o livro, é aprovar o projeto para publicar o livro, mas é também um caminho de publicização.
porque aí acabo podendo distribuir o livro, presentear as pessoas, e eu considero esse caminho importante. Então, é isso, né? Não tenho a menor ideia como vai ser o próximo, mas o último foi o Fundo de Apoio à Cultura, né? Foi o FAC, e eu sou bem feliz com isso, porque eu acho que é isso mesmo. A gente tem que buscar fomento e quebrar as barreiras elitizadas da literatura, de todas as formas. Estou escrevendo um livro novo, que foge completamente do que eu já escrevi. Acho que vai ser uma primeira ficção. Acho que é a primeira ficção que eu vou escrever. Estou saindo da poética autobiográfica. E eu estou bem feliz. Acredito que ano que vem a gente tem aí livro novo. E parabéns, viu, Thaís? Eu fui na sua exposição, conheço sua jornada. Para além de a mulher acadêmica, pesquisadora, né? A gente se conheceu, foi fazendo taiti, dançando. E parabéns. Você é maravilhosa, merece estar aqui lançando seu livro. E vou ler de verdade. Obrigada, amiga, pelas palavras. Nossa, fiquei até lisonjeada, né? Eu ia perguntar para você, eu já estou aqui agora no bate-bola, né? Essa coisa, você tem a sensação de que o livro é um pedaço de você? Porque eu fiquei com essa sensação, assim, de que foi muita energia que eu coloquei. Eu comecei em 2019, né, gente? Então, são 5 anos de processo, então é como quase um filho, né? Podemos dizer isso, né? Que é um exercício de partilha. É uma gestação, né? Eu escrever algo, publicar algo, apresentar um livro, é uma gestação, então é uma parte da gente. Tanto que quando eu fiz a revisão do primeiro, né, eu mudei várias coisas, né, na revisão. Aí eu senti assim, eu mudei, eu me transformei, eu sou outra pessoa, diferente de 12 anos atrás, mas a essência é a mesma. A minha parte de mim, da minha história, do que eu senti. Então é isso mesmo. É uma relação que nem filho. É a nossa história que fica solta no universo, presa nas palavras e livre, né? Nas cabeças das pessoas. É isso mesmo. Eu sinto os meus livros como parte da minha história, mesmo que não falem de mim. Mas é uma síntese do que eu senti, vivi, né? Filosofei, observei. E se é a pesquisa do seu mestrado sistematizada, é um investimento grande, né? Então, com certeza. Ed também lançou um livro, né? O Ensaio Datilográfico número 13. Também tem essa característica de ser um pouco autobiográfico, como é que é? Ou um pouco da história da ancestralidade, né? O seu livro. Eu acho que nesse contexto a gente vai falar não nem sobre o livro, mas sobre o projeto da Cleudes, que foi muito interessante, porque eu tinha uma ideia, um esboço, e a Cleudes promoveu pelo FAC uma feira, a primeira feira literária do Paranoá, e eu acho que é um convite aí para todas as pessoas que têm o SEAC, que pensar mais nesses projetos de feiras literárias, nas RAs, de modo a incentivar essas publicações autorais e se articular com a comunidade onde essa feira for realizada, né, de modo que pessoas que às vezes têm ideias, mas que nunca pensaram em publicar, faltam ter esse caminho para uma publicação e que a gente possa fazer essa rede, inclusive, de apoio para a construção mesmo do livro, além da feira, né, de diagramadores, de contatos com as gráficas. E o que eu vi da questão do custo é que é isso, se você tem uma tiragem baixa, e que é o que a gente costuma fazer pela insegurança do retorno, né, o custo realmente fica muito elevado. Então, para você ter pelo menos bancar o custo da publicação, você tem que ou ter uma alta tiragem assim, e torcer para ter uma venda, ou ter um financiamento, como a Cleusa aqui falou. Então, é um convite para a gente poder promover mais feiras literárias aqui no DF, né, todas as pessoas que estão participando do FAC e outros entidades também.
aproveitar e fazer um convite público para você, Thaís. Nessa linha, a gente aprovou pelo FAC a Festa Literária do Paranoá e de São Sebastião. Então, são duas festas literárias no estilo feira, sarau. Se você quiser levar seu livro, também nós vamos. Aí, setembro a gente vai aproveitar a primavera. Então, em São Sebastião vai ser o IFB. E lá no Paranoá, provavelmente num restaurante comunitário, né? Porque tem esse viés da inclusão da comunidade, né? Das pessoas que passam para se nutrir da literatura, das escritas. Então, já te convido para levar o seu livro para as festas literárias. Convite super aceito, e que bom, é bom quando a conversa flui, porque fiquei muito feliz que vocês trouxeram os nomes das RAs, né? Os projetos que são feitos no Paranoá, São Sebastião, assim como eu falei do Varjão. A gente tem uma amiga aqui de Santa Maria, papai e mamãe vieram do Guará, né? Braslândia está presente também. Então, é importante a gente trazer esse movimento, nomear essas cidades, trazer para o centro, trazer para esse plano piloto a existência das comunidades que foram apartadas desse projeto civilizador colonial que foi a construção de Brasília aqui no meio do Cerrado, né? Levar para lá... Fala no microfone, amiga. Fala. É bom ouvir as vozes das pessoas aqui. E levar para essas extremidades também, né, esse movimento de troca. É isso. Alguém mais quer contribuir? Fala aqui do meu que está mais perto. Isso, já aparece na filmagem. Esse negócio que eles costumam gritar, né, quando fica com... voltando, né, ao que você estava falando, eu achei interessante você trazer a questão do colonialismo, do opinião, não é impossível a gente não fazer diálogos, cotejos com a nossa própria prática, né? Acho que é uma coincidência gigantesca, porque eu tenho estudado teoria da tradução, eu sou tradutora, gente, para explicar. Teoria da tradução e questões de gênero e de etnia, né, dentro da teoria da tradução, e como que essa prática ela pode passar de um universo assim, que você é invisível, né, o tradutor geralmente ninguém sabe quem é que traduz as obras, se ele é muito bom, você sinal de que você não viu ele passar pela obra, mas se você achou alguma coisa para criticar, aí você vai atrás para saber quem que é, né? Enfim, então como você passar, né, dessa coisa do invisível para uma prática que contribua para o diálogo, para a comunicação entre povos que não falam a mesma língua, né? E nessa ideia não só do livro, de ficção, mas essa coisa de fazer com que movimentos sociais se comuniquem, né? Então, eu li bastante sobre essa coisa do decolonialismo, enfim, e aí me chamou a atenção na sua fala essa coisa de como que as pessoas brancas fazem nesse sentido. Eu, como uma pessoa branca, tenho me questionado muito isso, assim, também. Como que eu faço para... Agora, eu quero ser uma tradutora que a minha prática faça com que essas ideias circulem, circularem em outros espaços. Né? Eu falo um pouquinho mais sobre isso para a gente fazer. Obrigada, Bianca. É muito bom a gente se questionar do nosso lugar, né? Porque a branquitude ela é justamente essa, digamos, identificação com algo que seria o padrão, como se o nosso jeito fosse o certo e as outras forem diferentes. Então, quando a gente sai desse lugar e se vê nesse lugar de estranhamento, né, de, ok, então como é que eu tenho que agir? Ah, mas se eu não posso, então agora... E aí eu vou reproduzir algumas falas, assim, né, que às vezes a gente pode presenciar, ou às vezes até mesmo a gente, né, pode se sentir assim, tipo, agora eu não posso falar mais nada, agora eu não posso mais ter destaque, porque senão eu vou ser racista.
né? Então, é bom a gente sentir esse desconforto, porque é justamente esse lugar que a gente precisa estar, de desconforto, de entender que não está legal, né? E o mesmo processo que eu vejo com o machismo. Eu acho que o interessante de ser uma mulher branca é que você está nessa interseccionalidade, em que você vivencia a opressão de gênero, e então você tem lugar de fala para falar sobre opressão, para falar sobre violência simbólica, né? Para falar sobre o apagamento da nossa existência como mulher. E enquanto pessoa branca, eu tenho essa obrigação, esse dever de olhar para os privilégios também, né? Reconhecer os privilégios, e aí, sendo mulher, eu posso dialogar os privilégios com as opressões e tentar traduzir para a minha vivência, né? E conseguir, através de um exercício empático, reconhecer no outro, né? Quais são as opressões e os privilégios que um corpo, uma existência que é diferente da minha pode experimentar, né? E não vai ser livre de conflitos, livre de embates esse processo, ele ainda vai ser muito doloroso, né? Em alguns momentos a gente pode ter que recuar mesmo e dar espaço ali para a revolta acontecer, né? Mas acho que é algo que precisa ser olhado cada vez mais e mais e em persistência, né? Eu acho que é a palavra. É a gente persistir nessa busca, nesse diálogo interno, nessa busca interna. Alguém quer complementar? Porque eu também não tenho todas as respostas, né, gente? Eu sou só uma pessoa que teve as caras de pegar e botar minhas ideias ali num livro e agora ainda estou dando as caras de novo aqui, né, para falar com vocês. Mas principalmente porque eu acredito que chegou a hora, né, da gente começar a movimentar as mudanças na sociedade que a gente precisa. E o paradigma da ecologia, eu acho que ele engloba tudo, porque vai desde da nossa sociedade de consumo, da nossa relação com o consumo, né? Então mexe ali com o capitalismo, mas vai trazer também uma percepção dos modos de vida e esse reconhecimento da ancestralidade, da originalidade dos povos, de tanto os afrodiaspóricos quanto os pindorâmicos, né? Então, o pensar ecológico é a gente se abrir para essas conexões. E você falou, Bianca, desse movimento de conexão dos movimentos sociais, né? Que é um projeto que, inclusive, a CEO dele, a Gianni Stanzioni, né? Também ficou de dar uma chegadinha aqui, que é a TEIA, de ativismo digital, né? Então, já estou fazendo... Olha ela, gente! Já chega pegando o microfone, que eu acabei de falar o seu nome. Ó, já está aí na mesa, não está o microfone aí? Pode dar para ela, gente. Bom, só introduzindo, né? A gente estava aqui num bate-papo sobre ecologia, arte. A Bianca trouxe uma fala legal também, né? Que ela citou esses processos de comunicação. E aí eu estava citando a Gianni Stanzioni, que é essa mulher que está trazendo essa proposta, e ela vai falar um pouco aqui pra gente sobre isso. Sim. Daqui a pouco. Quem mais, gente? Então, alguém faz mais alguma colaboração aí pra gente continuar o bate-papo legal? Tem gente aqui que entende muito de compostagem, bioconstrução, ecologia. Então é isso, gente. Acho que já falei bastante hoje. Contei muitas histórias, estou muito feliz
com a presença de vocês, com a participação de vocês. Estou agradecendo aos meus pais que vieram aqui dar essa força, né? A Flávia, a amiga que trouxe o equipamento de som, ao Sebinho, as amizades que não estão aqui, agradeço as pessoas que não estão aqui também, mas que, cara, foram muito fundamentais, assim, para esse livro existir, para esse processo acontecer, né? E vou ficar aqui à disposição, se alguém quiser bater um papo off, câmeras, assim, né? E ainda tem alguns exemplares do livro, quem tiver interesse em adquirir, pode vir falar comigo. Vocês já sabem que o preço é salgado, mas tem todo esse processo, né, que eu já expliquei, como é que foi feita a edição. E um lado bom, né, da editora é que a impressão é sob demanda, acho que isso é legal falar. Eles não geram estoques, né, então cada vez que é feita a compra, eles fazem a produção da impressão. Então eu adquiri esse lote de 40 livros, ainda tem alguns, vendi bastante assim também, mas ainda tem alguns. E aí não sei, né, se eu vou adquirir novos lotes, a não ser que eu consiga um fomento, né, como a amiga Cleudes falou. Porque a minha ideia também é distribuir nas bibliotecas, também é poder fazer essa partilha, né, essa doação e disseminar mesmo o conhecimento. Mas é isso, você precisa ter um auxílio, um subsídio, porque são muitos investimentos que a gente faz assim, para sobreviver, né? Então, a Diana quer falar sobre a TEI, ativismo digital, o processo de comunicação. Estou aqui, gente, fazendo merchandising porque a gente está em processo de votação, né, no ICL Tank. Então, quem não conhece o ICL, é o Instituto Conhecimento Liberta. Dentro dessa, eu comecei, Diana, a minha fala comentando sobre a questão das crises múltiplas que a gente tem vivido desde quando eu comecei a escrever o livro em 2018. Né? A gente falou das crises ecológicas, sociais e principalmente a crise política. E o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, foi uma força que surgiu para nos ajudar a rebater todo o processo de desinformação que a gente ainda está vivendo, né? Então, o ICL tem um portal de notícias, o ICL tem cursos também, e agora eles estão promovendo vai ser um reality show, né? Que vai fomentar projetos que tenham um impacto positivo socialmente. Então, essa é a oportunidade aqui também para a gente fomentar isso, né? E aí eu vou passar a palavra para a Diana para ela falar mais um pouco e convidar vocês a votar no nosso projeto. Boa noite. Bom, primeiro, parabéns, porque Nasce um Bebê é produto de um trabalho muito lindo. Parabéns por conseguir, a gente sabe que não é fácil, né? Livro no Brasil ainda não tem a facilidade para publicar, para conseguir fazer que seja acessível para todo mundo como a gente gostaria. Então é muito importante o seu trabalho. Fico muito feliz, daqui a pouco eu quero meu autógrafo. A minha mãe mandou um abraço enorme para você. A Thaís é uma amiga da minha irmã que virou uma companheira do coração. Há muitos anos eu acompanho, eu vejo. E de um tempo para cá, desde que eu voltei para o Brasil, eu tive alguns anos na América Latina, conhecendo algumas experiências diferentes. E quando eu voltei, a gente se encontrou logo no comecinho, né, no meu aniversário, a gente teve alguns encontros casuais e eu estava no processo de gestação de um projeto que ela comprou porque é uma ideia coletiva. Então foi muito legal porque ela foi uma das primeiras pessoas quando o projeto nasceu e ela sabendo deste nascimento, que já nasceu assim, cadastrando para esse processo do ICL Tank, né, que é um financiamento de até 1,5 milhão para 6 projetos, então a gente está aí tentando construir. E ela manifestou esse interesse e a ideia da teia é exatamente tecer essa teia, tecer esses interesses coletivos e construir rede em torno de um tema muito caro na atualidade, que é uma comunicação estratégica antifascista, construir um espaço que a gente consiga vincular as lutas reais dos movimentos, das organizações sociais, com aqueles meios, aquelas formas de comunicar
físicas e digitais, mas especialmente pensando na escala do digital, para a gente conseguir, de alguma maneira, construir novamente uma forma de pensar livre, né? Que seja partindo do conhecimento real, que combata as fake news e que contribua para a transformação do mundo. Eu fico muito feliz que uma pessoa que já contribui muito para essa transformação do mundo tenha visto nesse projeto o potencial, porque para mim é uma honra. E estamos em votação, então se vocês puderem entrar lá no ICL Tem, só escrever a TEIA, aí vai aparecer a TEIA, Ativismo Digital, tem 2 projetos chamados TEIA. Às vezes vocês vão ver essa cara lindíssima, com esses dreads assim, vocês vão era essa. E aí votem nele. Os projetos são lindos, tem 1000 projetos inscritos, todos são muito legais. Esse que a gente está chamando quer contribuir nesse espaço, mas tenho certeza que os outros também contribuem, então olhem lá, é bem legal. E eu agradeço o espaço e te parabenizo mais uma vez, que realmente é muito legal ver esses novos projetos nascendo, sendo paridos e daqui a pouco assinados. Então, parabéns, você merece. Beijo grande, querido. Muito obrigada. Gente, a Diana, ela é irmã da Natália Stanzioni, que é filha da Rejane Stanzioni, que são referências também vivas, que eu cito no livro. A Rejane é uma artesã e ela foi nossa mentora no projeto Usina. Cadê o Ed? Ela foi quem nos inspirou a olhar para o Cerrado e a trabalhar com a arte manual, né? E foi daí que tudo começou. E a Nath é uma parceira, uma companheira que está em várias lutas. Assim. E a Diana, acho que é a minha primeira amiga do Facebook. A gente trocava altas ideias, a gente entrava em debates, assim, né? Tinha uma época que a gente discutia pelo Facebook, trocava ideias e acabou criando esse vínculo, né? E aí, quando ela chegou em Brasília, a gente se encontrou espontaneamente várias vezes. E quando eu vi o projeto e vi que era dela, eu já confiei plenamente, porque eu já acompanhava a trajetória, já acompanhou a trajetória da família, né? Então eu sei da força, eu sei da coerência. E como ela, tem pessoas maravilhosas aqui, assim como a Fá, que entrou ali agora, eu sou muito orgulhosa do meu círculo de convivência, porque são só pessoas incríveis. E que bom que podemos nos reunir de alguma forma aqui. E eu espero que essa conexão ela se amplie, se fortaleça e se multiplique. Né? Que essas forças invisíveis, desses fios entrelaçados de vida, possam tecer camadas e mais camadas poéticas de beleza, de arte, né? Para a gente realmente transformar o nosso mundo. Que está sempre em transformação, né, gente? Vamos participar da transformação de uma forma mais consciente, mais divertida, mais coerente, mais harmônica. Então, acho que é isso. Obrigada mais uma vez.